Como a Bíblia pode nos ajudar a administrar bem os nossos recursos? Boa noite a todos. Bem-vindos à live de lançamento do livro Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos. Durante as últimas semanas, vocês acompanharam nas redes sociais da Editora Ave Maria, um preparatório para o dia de hoje, para que vocês já compreendessem ou pudessem já entender do tema que a gente vai discutir hoje. É um tema muito importante para todos, tenho certeza que para todos vocês é importante, para a nossa igreja também, e a Editora Ave Maria, que sempre procura nas suas publicações trazer temas relevantes, que edifiquem a nossa formação humana e cristã, está apostando nesse tema, que é muito importante, como eu disse, e hoje a gente vai falar sobre finanças, Finanças, mas à luz da Bíblia. Como que a gente pode administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Eu daqui a pouquinho vou colocar o autor na tela, Está chegando na Editora Ave Maria, na nova casa, na editorial dele. Mas antes, eu vou ler brevemente uma biografia para vocês saberem quem é o nosso escritor. O nome dele é Mateus Machado. Ele é católico, educador financeiro, advogado com MBAs em gestão de projetos pela FGV e finanças pelo IBMEC. Possui especialização em Fintech pela Oxford. Ele é mestre em programação neurolinguística para melhoria de performance e criação da mentalidade de desenvolvimento contínuo. O Mateus foi selecionado pelo governo dos Estados Unidos como um dos jovens líderes da América para 2023. E ele é presidente da ADCE, a Unipac Jovem Brasil. O Mateus foi 2 vezes premiado internacionalmente por sua atividade e ele é um dos coordenadores da Economia de Francisco, um movimento global do Papa Francisco para promover uma economia mais humana. Ele também reúne mais de 1.000 alunos em seu curso online de finanças cristãs. Chega de falar e vou colocar o nosso escritor na tela, Mateus Machado, e eu tenho certeza que vocês vão ter uma noite muito interessante sobre esse livro, Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos. Boa noite para todo mundo novamente. Olha, eu já faço um convite para vocês também, que tem um aviãozinho aqui na tela. Compartilhe esse avião para os seus amigos aí no Instagram, para que mais pessoas possam participar dessa live, que tenho certeza que vai ser edificante para todos. Já colocar o Mateus aqui na tela. Opa, tá aqui o Eunegi do México. Olá, que tal, mano? Deixa eu ver. Oi, Mateus. Boa noite, irmão. Fala, Diegão. Boa noite para você. Pô, que alegria estar aqui, que expectativa para que esse dia chegasse. Pô, muito feliz mesmo com essa noite. Está me ouvindo bem daí? Estou te ouvindo perfeitamente. Show de bola, show de bola. Vou aproveitar e dar boa noite para todo mundo que está entrando, que está nos acompanhando aqui. Agradecer, que as pessoas tirassem esse tempo para a gente poder conversar um pouco, contar um pouquinho aqui do livro que está aqui na minha mão, como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Um livro que toca num assunto realmente necessário e diferente, Diegão? A gente, como católicos, e até muitas vezes como cristãos, nós temos muita dificuldade de tratar certos assuntos, até porque eles são delicados, sim, mas eles são necessários. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui, que dispensou essa noite um tempo para poder acompanhar esse encontro e esse lançamento. Então, deixo aqui meu abraço para cada um e incentivo como você incentivou. Aqui no cantinho da tela, pessoal, clica nessa setinha
envie essa live para as pessoas que você tem aí como contatos no Instagram, família, amigos, porque isso aqui é um projeto que só está começando e que, se Deus quiser, e cada um de vocês também ajudar, vai chegar em muita gente. Com certeza. Olha, Matheus, em nome dos missionários claretianos, da editora Ave Maria, quero mais uma vez aqui te parabenizar e te desejar boas-vindas aqui na sua casa editorial, na editora Ave Maria, uma editora centenária, né, pioneira em publicações religiosas, que este ano completou 125 anos de história. Então, você já faz parte dessa história, Matheus. Bem-vindo, viu? Rapaz, estou chegando numa data boa, né? 125 anos, que loucura que é imaginar o que já não passou pela história da Ave Maria, né? Em mais de um século de existência, e o que torna também minha alegria, o meu orgulho de estar aqui ainda maiores, é uma honra, realmente, que eu ainda não sei quantificar, sabe? Eu falo que tem um tempinho que eu venho vivendo essa expectativa, parece que a gente está esperando um filho nascer, né? Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todo o time da Ave Maria, começando pelo Alisson, por você, pela Maria, mas passando por todo mundo, né, que acompanhou, que avaliou o livro, né, aos padres, enfim, a todo mundo que também me recebeu aí. Fica aqui também a minha gratidão e espero que esse seja só o primeiro de muitos que virão, né? Se for essa a vontade de Deus e se for esse também, né? Aquilo que realmente for para chegar nas pessoas. Muito obrigado. Maravilha. Olha, pessoal que está aqui nos assistindo, eu vou combinar algo aqui com vocês, tá bom? Eu vou desativar os comentários para que vocês possam, né, aproveitar esse momento com o Matheus Machado, mas também no canto inferior da tela tem um sinal de interrogação. Lá você pode fazer sua pergunta, mandar sua mensagem, e aí, em determinados momentos, eu coloco na tela para o Matheus responder, refletir sobre o que você colocou, tá bom? Então, eu vou desativar os comentários e enquanto eu desativo, eu já faço uma pergunta pro Matheus, para que você, né, já tome a palavra falando sobre qual foi a sua inspiração, né, para escrever esse livro, né, Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos. E quais são os aspectos principais contidos nessa obra? Diego, uma pergunta que eu faço para as pessoas que estão aqui acompanhando, e talvez podem até mandar as perguntas aqui, quem quiser, ou até um comentário, né? Desde de criança, fui criado dentro do ambiente cristão, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma. Certos assuntos, eles sempre foram muito delicados e até difíceis de conversar e tudo. E eu sempre tive uma boa autoeducação financeira. Sempre cuidei muito bem ali do pouco que vinha ali quando criança, adolescente, e sempre tive muito esse cuidado. E cresci muito com uma vontade de conciliar a vontade que eu tinha de ter uma carreira, de, enfim, empreender, de fazer coisas, com aquela vontade que eu tinha também de, muitas vezes, de ser um missionário. Então eu falo, poxa, como que essas coisas vão poder conversar um dia, né? Se é que vão. E aí eu vim sempre trabalhando isso e ia lá, ajudava no encontro de jovens, fui vicentino, enfim, participei de muitas coisas, até que em 2019 o Papa Francisco começou a Economia de Francisco, né? E com a Economia de Francisco teve esse grande encontro entre aquilo que eu acreditava que era o meu propósito de vida mesmo. Eu realmente sempre quis ajudar as pessoas a melhorarem de vida e usando o meu trabalho, o meu conhecimento para isso. A Economia de Francisco, de uma forma muito simples aqui para as pessoas, é uma iniciativa que busca realmar a economia, dar uma nova alma para o mundo financeiro, trazendo, né, aquelas pessoas que às vezes não estão olhando para o ser humano, para elas olharem um pouquinho mais, para entender que sim, que consumir é necessário, né, que nós precisamos disso para viver, mas que a gente não precisa se esquecer das pessoas, que a gente não precisa se esquecer do outro. Então, que é possível sim viver de forma equilibrada, né? É possível sim ganhar dinheiro e ainda assim manter os seus valores e os seus princípios cristãos. Aliás, mais do que possível, é necessário. E ali comecei uma jornada, até vi que a Miriam está aqui, que também é membro da Economia de Francisco. Eu comecei uma jornada em torno dessa missão. E aí, em 2020, com a pandemia, com várias transformações, eu recebi o convite da Lucimar Nascimento, que vai estar aqui com a gente hoje, e da Alessandra Santos, uma grande missionária católica, para a gente bater um papo com a comunidade das Leoas, falando sobre isso. Falando, poxa, como eu como cristão, como eu como católico, enfim, como eu posso ter uma relação positiva com a vida financeira
né? Por que a gente tem tantos misticismos? Por que a gente tem tanta crença? Por que a gente tem tanto bloqueio quando o assunto é dinheiro? E aí eu gravei um vídeo com a Lê, foi, graças a Deus, muito bacana, deu muito retorno positivo do pessoal comentando. E aí, em seguida, eu vim com um curso chamado Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos, né? Esse curso também foi batizado junto com elas ali, junto com a inspiração da Lu, que é super criativa. E eu falando, Lu, eu quero ajudar as pessoas a administrarem melhor o que elas têm e tudo. E aí a gente pensando, né? A Lu falou, poxa, então como administrar o quê? Os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Então aí veio esse nome. Hoje são mais de 1.000 pessoas no curso. E lembrando que é um curso que eu não reabri, é um curso que foi lançado lá. E depois eu tive um período aí, Diegão, de me questionar e sentir que eu precisava me preparar, sabe? Para realmente falar com as pessoas e ter certeza sobre o que eu estava falando. Então, eu fui buscar mais força, eu fui buscar mais conhecimento. Tive ano passado na Itália, lá em Assis, com o Papa Francisco, com jovens do mundo. E eu senti que era hora de essa missão, abraçar esse propósito e realmente me dedicar com mais força, com mais vida ao propósito. E aí eu, né, entrei em contato aí, graças ao Thiago Brado, falou, vou colocar você em contato com o Aliston, e o Aliston foi, desde o início, super generoso, deixou muito claro que sabia que era um tema delicado, mas era um tema necessário. Então, as coisas, né, graças a Deus, foram se acertando, foram acontecendo, e hoje nós estamos aí, né, abraçando um livro que busca ajudar as pessoas a transformar a vida financeira delas, tendo a Bíblia como guia. E talvez muitas pessoas estejam perguntando, né? Isso é possível? Sim, isso mais do que possível, isso é ensinado dentro da própria Bíblia. Hoje a gente tem mais passagens na Bíblia que vão falar sobre dinheiro e riqueza, Diego, do que sobre amor, do que sobre amizade, do que sobre anjos, né? Eu falo assim, eu não consigo explicar o porquê, eu não estava lá quando escreveram, mas com certeza eu consigo explicar o como, né? Como isso acontece. Então isso acontece desde o Antigo até o Novo Testamento, em diversos momentos, onde as passagens vão realmente nos educar sobre a forma de nós cuidarmos melhor da nossa vida financeira, né? Aqueles momentos que a gente tem dúvida, será que eu estou cruzando uma linha que é muito perigosa, que é muito delicada? A gente tem sobre isso, eu falo que tem algumas pessoas que no começo vão se assustar, até como que eu vou falar agora, mas é justamente para a gente mostrar como é preciso a gente entender um contexto também histórico. Mas quando a gente fala Deus provê, Deus proverá, é verdade, mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte. A gente vai ter situações desde Tiago falando sobre a fé sem obras ser uma fé morta, então ele está falando, vai agir, meu filho, né? Você pode ter a maior fé do mundo, mas não adianta ficar aí parado, é preciso agir. Até a gente vai ter Lucas trazendo importância do planejamento. Eu falo que a gente tem uma passagem em Lucas que parece que a gente está comprando um livro de administração, porque ele vai falar, né? Quem de vós, quando quer edificar alguma coisa, não se senta antes para contar, para calcular, né, de quantos tijolos, do quanto vai precisar, para que não aconteça de depois, lá na frente, eventualmente, né, as pessoas passem zombando de você porque você não foi capaz de terminar aquilo que você começou. Então, a gente vai, né, trabalhando, juntando isso tudo, e aí virou um livro. É um livro que eu vou passar ali 50%, 60% dele, ajudando as pessoas a ressignificar mesmo essa relação que elas têm com a vida financeira, com o dinheiro. Então, a gente vai revisitar a nossa infância, a adolescência, mas também vai revisitar várias outras áreas que são importantes, né? Quem aqui, né, não tem algum tipo de misticismo, ou de bloqueio, ou de trauma, e fala, dinheiro não traz felicidade, dinheiro só atrai coisa ruim, dinheiro vai trazer pessoas interesseiras para a minha vida, mas na hora da dor e na hora da dificuldade, é a primeira, né, a pedir dinheiro para as pessoas, a correr atrás de alguém, e aí às vezes vai cair numa situação tão difícil, vai cair na mão de um agiota, ou vai ter que se desfazer do próprio patrimônio. Então, sim, Deus provê, Deus proverá, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, esse livro, ele vem muito com esse objetivo, de ajudar cada um de nós, cristãos, a fazermos a nossa parte, sem a gente ter aquele medo. Será que eu estou cruzando a linha dos bons princípios? Será que eu estou abrindo mão dos valores? Será que eu estou renunciando aos valores
que às vezes eu levei uma vida para conquistar. Então, como, né, saber esse caminho? O livro traz isso. E vale dizer, né, pessoal? É claro que eu não tenho a prepotência de achar que esse livro ele está trazendo tudo isso porque eu estou falando. É um livro que foi revisado por um amigo querido, extremamente inteligente, e falo com toda a humildade e verdade do mundo, muito mais inteligente que eu, anos-luz, que é o Dr. Frei André Luiz Tavares. É o prior dos dominicanos aqui no Brasil, que os dominicanos têm como premissa, né, a ordem dos dominicanos tem esse chamado para a evangelização através da palavra, da leitura. Então, o Frei André é uma pessoa muito querida, fez toda a revisão do livro, o prefácio é escrito por ele. Eu falei, Frei, eu faço questão que o senhor escreva, né, o prefácio para mim, e ele fez essa gentileza de resumir incrivelmente em 1,5 página o meu livro. Eu falo que se alguém me pede um resumo, esses dias eu fiz isso, eu estava conversando com uma assessora do Papa Francisco, do Vaticano, estou mandando um livro para ele, e ela falou, me manda uma descrição. O que eu fiz? Peguei o prefácio do Frei André e traduzi, porque eu achei que o prefácio ele ficou tão bom, que eu falei, gente, ele preparou tão bem as pessoas para o livro, eu acho que se você ler o prefácio, você vai entender com muita clareza o que eu quis dizer, né, quando eu coloquei um livro chamado Como que eu posso administrar melhor os recursos que Deus está colocando na minha vida? Porque vale dizer também, Diego, que recursos não é só dinheiro, né? Mas é tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, também fica aqui uma provocação a todo mundo. O que você tem feito com os dons e os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem utilizado isso? Inclusive, trago também aqui assuntos, né, que são importantes, como, por exemplo, a partilha. Como que você tem dividido aquilo que você tem conquistado? Impressionante como quando a gente divide, a gente multiplica. Mas para a gente poder dividir, a gente precisa ter. Então, todo esse trabalho é construído no livro, e na segunda metade do livro, aí eu vou mostrar para as pessoas como fazer isso. Né? Como bom educador financeiro, eu não posso deixar de falar, bom, agora que eu despertei essa vontade em você de melhorar de vida, como que você coloca em prática? Então, o que eu faço? Eu vou mostrar para as pessoas mesmo como implementar um bom planejamento financeiro na vida deles. Então, como fazer um bom controle financeiro, como definir, como planejar uma meta, como decidir o que poupar, quanto poupar, né? Como fazer todo esse trabalho, que muitas vezes a gente até acha importante, né, Diego? Você fala, Matheus, beleza, você me pegou, eu concordo, é importante. E aí a gente tem aquela dificuldade de entender, mas como? Como que eu faço? Como que eu tiro isso do papel? Então, a segunda metade do livro vai ajudar as pessoas a também seguirem esse caminho. E tem umas curiosidades, né, Diegão, que eu queria até mostrar aqui para as pessoas, que são algumas passagens que a gente tem. O livro, ele é muito guiado por várias passagens. Então, a gente vai ter Provérbios, vai ter Lucas, vai ter Coríntios, a gente vai ter diversas passagens. Para quê? Para ajudar as pessoas mesmo a se nortearem, né? Para que a gente não tenha muita dificuldade de se localizar. E aí vai, é claro que não é um livro grosso, tá, pessoal? Olha só, e também não é um livro fino, né? Porque também não dá para a gente levar nessa jornada sem falar algumas coisas necessárias. Tem mais ou menos 150 páginas, ele é encerrado com uma carta do Papa Francisco, que foi a carta que ele escreveu lá para inaugurar a economia de Francisco. Então, convido todo mundo desde já, e vou debater aqui sobre o livro com os convidados que carinhosamente vão estar aqui com a gente hoje, e vou debater também sobre isso ser uma necessidade dentro da nossa comunidade, né? A nossa comunidade religiosa, a nossa comunidade cristã, seja para o mais jovem, seja para aquela pessoa que às vezes não teve oportunidade de ter educação financeira lá atrás. Esse é um livro, um guia, que inclusive, se você já leu, eu recomendo você deixar aí na cabeceira, na gaveta. Por quê? Porque de vez em quando você começou a sair fora ali do planejamento financeiro, pega o livro de novo e faz uma revisão, porque é cheio de passo a passo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, porque filho de professor, né, Diego? Minha mãe é professora, a gente que é filho de professor tem essa mania de buscar ser o máximo didático possível. Matheus, você comentou, né, que durante a nossa live teremos convidados, né? E sim. A gente já pode convidar a primeira convidada? Com muito prazer. Maravilha, então. Então, vou dividir a tela. A gente vai dividir a tela agora
com a Adriele. Deixa eu colocar a Adriele aqui na tela. Deixa eu achar aqui a Adriele. Opa, já está aqui conosco. Oi, Adriele, boa noite. Olá, meus amores, boa noite, tudo bom com vocês? Que alegria! Ei, Adriele, boa noite. Boa Obrigado por estar noite, aqui com a Matheus. gente. Que isso, é uma alegria muito grande poder falar desse tema tão necessário para a nossa igreja, né? Tão Com certeza. necessário para o nosso tempo. E eu gosto muito de dizer que dinheiro é emocional. Você vai falar com uma psicóloga e a psicóloga não falar sobre isso é muito difícil, né? A gente que trabalha aí um trabalho bem forte com as mulheres, né? A gente vê o quanto a vida financeira ajuda, assim como também o descontrole financeiro atrapalha nas emoções, né? No seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento pessoal e principalmente na espiritualidade. Com certeza. E que bom que você já começou falando isso, porque eu sei que você é uma grande inspiração para muitas mulheres, porque eu vejo isso, acompanho isso, vejo os depoimentos, os testemunhos, e também sei o quanto pesa ser uma liderança, né? O quanto pesa ser uma referência e o quanto as pessoas colocam expectativas sobre você. Então, eu queria, na verdade, que a gente falasse um pouquinho aqui hoje e que você também até me provocasse, se você quiser, mas justamente sobre isso, né? Como que uma mulher que é cristã, uma mulher que quer caminhar, né, conforme os princípios e os valores que a gente sabe que são fundamentais para aquilo que a gente busca, como que ela pode, de repente, independente da idade, de fato agora começar a administrar melhor a vida dela, a cuidar melhor daquilo que Deus está colocando como oportunidade para ela. Como que você fala, né, para a sua turma toda, sobre isso? Como que você lida? Porque eu imagino que cheguem muitos casos até você, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho aí de quais são as realidades do dia a dia. Primeira coisa, Matheus, uma coisa que a gente precisa quebrar na nossa mentalidade é as crenças, né? Porque o dinheiro ele está muito ligado, ainda mais que a gente está falando de um assunto que envolve com a espiritualidade. Dentro da nossa espiritualidade, a gente já vem cheio de crenças, né? Crenças limitantes, desde os nossos avós, né? E a gente vai herdando isso ao longo do caminho. Há um dizendo que dinheiro é pecado, que dinheiro é ruim, é mal. E uma das coisas que a gente sempre tem trabalhado isso dentro das mulheres, principalmente, porque nós somos muito emotivas e, por exemplo, algo que elas costumam muito fazer, vou ser ansiosa, vou descontar a minha ansiedade ou minha frustração no shopping, por exemplo, num banho de loja. E tudo isso atrapalha, né, as nossas emoções e as emoções atrapalham a nossa espiritualidade. Uma das coisas que a gente precisa sempre trabalhar é essa crença de que o dinheiro está contra nós. Ao contrário, né? Dinheiro é uma bênção, sendo bem trabalhado. A partir do momento Sim, que eu não idolatro e eu não coloco o dinheiro como centro da minha vida, ele se transforma em bênção para nós. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as mulheres, né? A gente precisa trabalhar a nossa prosperidade. E essa palavra prosperidade, ela ficou muito pejorativa nos últimos tempos. E, na perfeito. verdade, e prosperidade não tem a ver simplesmente com vida financeira. Prosperidade tem a ver com a integridade do ser, né? Corpo, alma e espírito. E para eu ser inteiro, a minha vida financeira faz parte disso. Né? A minha vida financeira faz parte do meu bem-estar, da minha alegria, do meu amor próprio, da minha autoestima. Tudo isso está interligado. Então, a gente trabalha muito isso com as mulheres. E uma das coisas que realmente eu enfrentei dificuldade, né, do meu retorno aí de voltar como psicóloga e falando muito sobre isso, até a minha gestão financeira, né? Eu busco muito uma palavra de Deus que é muito clara. Quando a gente coloca assim, Deus é um Deus de ordem, né? Deus é um Deus de organização. E eu vejo que isso dentro do nosso meio é muito confuso, porque as pessoas têm muito tempo para rezar, mas pouco tempo para rezar. E a oração, uma repetição devocional. A oração é uma vivência,
é um comprometimento com tudo aquilo que Deus deu, né? E a prosperidade em Deus é bênção. Então, algo que eu tento viver na minha vida, né, é a minha organização, não só financeira, mas pessoal, a minha organização de lazer, a minha organização com o meu dinheiro, a minha organização com as minhas viagens. Por quê? Deus fez tudo em 6 dias, né? No 7º dia, o que que ele fez? Ele desfrutou. Descansou. Né? Exatamente. Eu gosto muito da palavra desfrute, porque faz parte, né? E isso a gente precisa entender. E uma das coisas que mais tem provocado as doenças emocionais nas pessoas é o quê? É a falta desse desfrute. Por quê, Matheus? Por conta da falta da organização financeira. Eu não desfruto porque eu não tenho dinheiro. Eu não desfruto porque não sobra tempo. Eu não desfruto, eu não desfruto. Por quê? Porque, na verdade, não é que não tem, é que não sabe se organizar. Então, Perfeito. precisa se organizar. Então, uma das coisas que eu vivo na minha vida hoje. Hoje eu sou missionária, sou fundadora de um movimento, né? Então, assim, eu tenho, não é só a minha vida, né? Tenho uma agência e tenho a minha vida de pregações, etc e tal. Tudo isso tem que estar em plena ordem. Por quê? Porque se eu não consigo organizar, eu não consigo prosperar. E a prosperidade me dá a chance de alcançar mais vidas para Jesus, mais conversões. Minha organização financeira promove mudança de vida. A minha organização financeira promove o quê? Conversões. Gente, não tem como, nós estamos no mundo, nós não podemos ter somente uma mentalidade espiritual. Assim como também nós, quando tivermos uma consciência espiritual, não podemos esquecer a mentalidade humana, né? Porque nós somos seres humanos que precisamos Perfeito. transbordar. Então, é dessa forma que eu trabalho, Matheus, trabalhando a mentalidade da prosperidade como uma integridade do ser. E eu digo para você, meu irmão, que o seu livro é uma resposta de Deus para esse tempo. O seu livro é uma resposta de Deus para esse tempo, porque nós precisamos abrir essa mentalidade, né? Fazer essa metanoia para que as pessoas consigam quebrar esse paradigma, quebrar essa questão. O Padre Léo sempre dizia uma frase que é a frase da minha vida. O Padre Léo foi meu diretor espiritual, né? E ele me ensinava assim: o céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande, mas tem um coração simples, um coração humilde. Então, assim, não tem problema você querer grandes coisas. Não tem Sim. problema você ter lá R$ 1 milhão na tua conta. Não, o problema é o que esse dinheiro vai provocar em você. Mas não é a quantidade, não é a sua organização, é o que isso te move. Então, assim, a nossa espiritualidade associada com uma organização financeira, ela só promove bênção. Que coisa boa. Que eu acho que o próximo livro de convidar a gente vai escrever juntos, porque Amém, tá, vamos lá. a gente pensa realmente de forma muito alinhada. Tem até na página 32 do livro, depois para quem adquirir o livro vai ver né, pertinho ali, mas tem um caminho que eu coloco um pouco do que você falou, né? Eu falo que é uma forma da gente ter um raciocínio lógico, né? Aí tá falando que é o seguinte: o dinheiro é servo do homem, né? E não o seu senhor. O Uau. homem é servo de quem? Né? O homem é servo de Deus. Então, logo, o dinheiro vai servir a quem? O dinheiro vai servir aos propósitos que Deus coloca para nós. Então, quando a gente começa a quebrar isso dentro da nossa cabeça, a gente começa a perder aqueles preconceitos. Você também me fez lembrar de uma coisa que às vezes eu cutuco as pessoas. Eu falo: providência e previdência são coisas diferentes. Né? A gente precisa cuidar daquilo que a gente tem, a gente precisa ser previdente, a gente precisa ser prudente. Então, eu ouvindo você dizer isso como uma líder, como você é, e uma referência, eu fico realmente feliz, né? E espero realmente que essa sua palavra ela se concretize na vida, inclusive das pessoas que estão ao seu redor e na sua, porque quando a gente perde, né, a gente perde esse medo, quando a gente perde esse preconceito com relação ao dinheiro, a gente se abre para várias outras coisas na vida, inclusive para poder estudar mais, inclusive para crescer mais, inclusive para ajudar mais pessoas, para ter uma vida que realmente faça sentido. Você falou uma coisa que e fiquei feliz que foi o Padre Léo que falou isso, porque eu sempre senti e sinto isso muito, que Deus, ele sonha coisas muito grandes para a gente.
e às vezes a gente se contenta muito com o pequeno, com o medíocre. Então, fiquei muito feliz de ouvir isso, porque durante muito tempo isso também me sufocou, porque eu pensava assim, gente, não é possível que, né, eu que estou sonhando grande e Deus vai contra. Deus fala assim, não, meu filho, você... E aí, de repente, ele vai lá e me joga sem paraquedas num espaço, numa oportunidade, eu olho e falo, gente, mas o que está acontecendo? Quando eu acho que eu estou sonhando grande demais, vem Deus e abre uma porta dessa, aí eu falo, peraí, então eu acho que ele não está indo contra o que eu estou sonhando, não. Então, eu fico muito grato, muito feliz, te agradeço muito, espero a gente ainda fazer uma live mais longa juntos, mas agradeço muito por você estar aqui comigo hoje. Hoje é um dia muito especial, né? O lançamento do meu primeiro livro, junto ainda com essa editora maravilhosa que é a Ave Maria. Então, vou te agradecer e, claro, pedir para você deixar uma mensagem final aqui para o pessoal. Oh, meu Deus, que alegria minha. Parabéns, editora Ave Maria, por abraçar esse projeto, né? É uma editora incrível, não poderia ter outro trabalho a não ser incrível. Eu sou fã do Matheus, o Matheus sabe disso. Eu indico sempre para as né, minhas pacientes e também as minhas mentoradas. Segue, aprende, e ainda mais por ter um valor cristão, a gente precisa muito se levantar nesse quesito. A gente precisa de profissionais. Gente, nós estamos muito no extraordinário, mas esquecemos que o extra necessita do nosso ordinário. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente vê lideranças do ordinário de Deus se levantando, né, com uma visão próspera, com uma visão diferenciada na nossa igreja. A gente precisa parar de limitar os sonhos de Deus, né? Algo que eu quero dizer para você que está aqui. Para de limitar, porque a palavra de Deus diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo é tudo, né? Se Deus falou que você tem capacidade, se Deus falou que você merece, para de colocar limite naquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Então, prospere, seja feliz, voe, porque, como se diz, uma grande querida amiga minha fala assim: foguete não tem ré, é para frente, bora! Amém. Adriele, brigadão demais, assim, de coração. Deus te abençoe muito. Eu sei que daqui a pouco você tem outra live, então obrigado mesmo pelo esforço de estar aqui. Um beijo para todo mundo que te acompanha e está com você. São todos muito bem-vindos, né, a estarem aqui. E logo, logo a gente se encontra de novo. Se estiver no Rio, sábado, estou na Bienal do Rio, lançando junto com a Ave Maria. Então, quem estiver por lá, se você estiver, a gente se encontra também. Missionárias do Rio de Janeiro, todo mundo para lá, ó, vai, porque eu mandei para todo mundo a missão. Falei, o pessoal vai. Quero que a missão. Eu sempre falo isso para eles sabem como que eu sou muito para frente. Então, assim, gente, vá, você que está no Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade. Deus abençoe, Matheus. Sucesso, Ave Maria. Deus abençoe. Amém. Tchau, obrigado. Até. Tchau, tchau. Olha que só. Beleza, hein, Diegão? Ó, muito bacana, né? Ter esse testemunho da é uma mulher também de muita fé, mas que tem seus propósitos, seus objetivos, né? E ajuda outras mulheres a galgar também isso, né? Maravilha, maravilha. Diegão, antes de você chamar os próximos a entrarem, enquanto você chama, queria convidar de novo as pessoas aqui, ó, para a gente bater 100 pessoas ali, porque vão ser pelo menos 100 pessoas ao mesmo tempo, conhecendo um livro, conhecendo uma obra que pode sim transformar muitas vidas. Não deu tempo de eu falar com a Adriele, mas a quantidade, principalmente de mulheres que eu já recebi, comentando, dando testemunhos, contando que lá atrás elas nunca tiveram essa instrução e elas entraram em tantas situações tristes na vida, né? E depois de 2, 3 anos do meu curso, elas conseguiram, né, se reerguer, elas conseguiram se reencontrar. Então, se você conhece alguém, encaminha essa live, porque a gente nunca sabe a pessoa que pode estar precisando, né, dessa mensagem, desse livro, desse caminho, que é um caminho, e é um bom caminho. Diegão, segue aí. Maravilha, Matheus. Olha só, antes da gente colocar o nosso próximo convidado, na verdade, os próximos, né, são 2. Eu tenho um recado bem importante, Matheus, porque a gente não pode deixar passar batido esse comentário. Olha só, a Lírio, os nossos irmãos lá da Lírio do Vale, RP deve ser Ribeirão Preto, que são nossos parceiros comerciais. Tenho certeza que adoro o Ribeirão, hein? Aqui assistindo a live, em todo o Brasil. Vocês aí da Lírio do Vale, você lojista que está aqui ao vivo, ou que vai, né, escutar depois quando a live ficar salva.
A Lili está perguntando, já está disponível para compra? Sim, já está disponível para compra. E esse recado vai para você, lojista. Se você entre em contato com a Editora Ave Maria, com o nosso vendedor local na sua região e pede para abastecer sua loja, tá bom? Para que, né, os leitores aí da sua cidade possam adquirir o livro do Mateus. E aí, mais durante a live, no finalzinho, eu explico outras maneiras de adquirir o livro do Mateus, tá bom? Mateus, será que dá tempo, antes de convidar, colocar uma pergunta aqui na tela? Dá. Enquanto eu vou respondendo, você vai chamando aí os próximos convidados. Maravilha. O Instagram Farmácia de Livros, que é a Célia, ela pergunta: qual o limite entre a ambição desmedida e o desejo de alcançar uma situação confortável? Célia, obrigado pela pergunta. E legal que na sua pergunta, na verdade, você já me dá um caminho legal para a resposta, né? Primeiro, a ambição desmedida, por si só, ela se assemelha muito quando a gente fala do apego ao dinheiro. Tem um ditado popular que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, Célia. Na verdade, quando a gente vai à Bíblia, né, a gente vê que a passagem é o amor ao dinheiro, em algumas versões, o apego ao dinheiro, e trata-se, inclusive, tem até a nota de rodapé falando o apego no sentido excessivo, apego no sentido de obsessão. Então, quando a gente se apega demais a alguma coisa, claramente a gente vai cruzar uma linha do bom senso, a gente vai romper os nossos princípios, e não só o dinheiro, tá? Quando a gente pensa numa relação amorosa, quando a gente pensa num amigo, quando a gente se apega demais a uma pessoa, a gente corre o risco de se tornar dependente emocionalmente, de se tornar um escravo emocional do outro. Quando a gente se apega demais ao trabalho, a gente falta do aniversário da família, a gente não vê mais os amigos. Então, quando a gente se apega demais ao dinheiro, que é a ambição desmedida, a gente com certeza já cruzou a linha. Então tá aí a diferença entre o desejo de alcançar uma situação confortável. Porque o desejo de alcançar uma situação confortável nada mais é do que buscar construir uma vida saudável, né? Por quê? A gente trabalha para colher. A gente tem várias passagens onde a Bíblia vai nos trazer isso, a importância do bom trabalho para a boa colheita. Senão aquele servo que escondeu o único talento, ele não teria sido punido. Ele foi. Por quê? Porque ele não teve nem o desejo de conquistar algo confortável. Então, quando Deus nos dá os dons e talentos, Ele quer que a gente trabalhe isso. Chama aí, Diegão. Vou chamar. Olha, lembrando da meta aqui que o Matheus colocou, hein, pessoal? Vamos bater as 100 pessoas aqui. Manda um aviãozinho. Agora com esses dois aí, vamos ver, meu filho. Vai vir. Tá fácil. Vai chegar. Ó, vou colocar aqui nosso próximo convidado. É uma dupla, Ramon e Rafael. Olha, já estou ansioso aqui para conhecê-los, mesmo que virtualmente. Boa noite, Ramon e Rafael. E aí, gente? E aí, meu povo? E aí? Pô, Como é que vocês estão? excelente, Tudo melhor bem, né? agora, né? A gente se encontrou tem umas 2 maravilha. semanas, 3 em São Paulo. Gente, eu já era fã desses meninos há mais tempo, porque cantam de forma absurda de boa, e já trocava ideia de vez em quando pelo Instagram, mas conhecendo pessoalmente, eu fiquei mais feliz ainda, porque são 2 pessoas de um caráter lindo, são dois meninos, com todo carinho, porque eu sou mais velho que vocês, né? Mas são 2 homens também, porque sabem o peso e a responsabilidade que eles carregam, principalmente tendo assumido, né, a missão como assumiram, literalmente renunciando, né, a um momento grandioso que eles tinham. Então, meninos, que prazer, que honra ter vocês aqui. Muito obrigado, viu? Cara, é uma honra pra gente estar aqui, A né? gente está muito feliz. Falando desse assunto que é muito importante, né? E a gente, como missionário, né, cara? Eu acho que a gente passa por muitas coisas no sentido de que o missionário ele precisa andar descalço, sujo, ele precisa ser pobre, né? E eu até estava conversando com um amigo meu a respeito disso um outro dia para trás, que ele foi fazer uma missão numa comunidade. E lá nessa comunidade eles têm essa questão do voto da pobreza, né? Lá eles dormem no chão e tal. E aí ele estava indo para essa missão preparado para dormir no chão. Só que quando ele chegou lá, falou para ele, não, isso é uma opção de vida que a gente escolheu. Esse é um modelo de vida nosso, né? E não existe somente esse modelo de vida para a gente poder se entregar para Jesus, né? Então,
é um modelo de vida que um determinado povo, uma determinada pessoa escolhe viver, né? E que a gente não é obrigado a viver, só se a gente sentir o chamado de viver, né? Então, por muito tempo, a gente sofreu muito, né, nesse meio missionário, porque às vezes as pessoas talvez via a gente como uma jaqueta nova e às vezes falava mal, né? Como se a gente estivesse usando da palavra de Deus ou usando, né, de Jesus para poder ganhar dinheiro, mas não é isso, né? Então, assim, esse assunto é muito importante para a gente, embora a gente não domine tanto. Eu até estava falando com o Matheus que vai servir muito para a gente, muito mesmo. E a gente quer muito compartilhar, né, desse conteúdo, desse produto com os nossos seguidores, né? Eu recentemente eu passei um problema com a minha mãe em relação à vida financeira, né? Eu acho que ela desconta muito a parada emocional no dinheiro, né, nos gastos, né? Então isso é muito válido, é muito importante. Exatamente assim. E esse assunto, principalmente dos jovens, né, que completam os seus 18 anos e aí começa a lidar com o dinheiro e fala, o que vai ser agora de mim? Sabe? Porque jovem, ele quer viver aquilo do momento, né? Ele quer um carrinho do momento ali, se tem R$ 50 na mão, ele quer gastar, o que tem na mão, ele quer gastar, sabe? Então, assim, isso é um aprendizado e um ensinamento muito grande para todos nós, né? Exatamente. A gente precisa muito saber como controlar aquilo que a gente tem, né? Eu lembro que quando, gente... a gente trabalha com música desde os 12 anos, né? Então, desde os 12 anos, a gente já trabalha com música. Então, nosso primeiro cachê foi com 12 anos, né? E até os meus 22 eu não sabia controlar o meu dinheiro, gente. E jovem, assim, adolescente é assim, qualquer coisinha que ganha já quer gastar absurdamente. E meu pai falava comigo, olha, se você ganhou R$ 20, você guarda 10 e gasta 10. Eu gastava 20 e o que não tinha. Né? É muito interessante ouvir vocês comentarem, porque a gente vê, né? O Rafael falou ali sobre a mãe. E é interessante porque a gente cresce mirando no exemplo mesmo, né? É normal. A gente nem sempre, os nossos pais também, muitas vezes, eles não tiveram um exemplo. E o exemplo acaba se tornando o quê? Acaba se tornando o próprio padrão da sociedade. Então, se o padrão da sociedade é o consumismo, que é diferente do consumo, né? O consumismo é o consumo exagerado, desmedido, ou a gente usar o dinheiro ou a compra como uma compensação, porque eu mereço. Trabalhei demais essa semana. A semana foi muito difícil. Eu estou estressado. E aí eu corro lá, né, e desconto numa compra, desconto numa roupa nova, ou desconto até, né, usando um dinheiro que eu não tenho, que é muitas vezes quando as pessoas erram a mão no cartão de crédito. E o Ramon tocou num outro ponto que é muito importante também, que é o jovem que está em formação, que ele começa a ter acesso ali ao primeiro dinheiro da vida dele, né, aos primeiros encontros, e é o melhor momento para que esse jovem realmente entenda, além de como gastar esse dinheiro com sabedoria em termos didáticos, entender ao longo da vida que ele vai ter várias tentações para cruzar a linha da ética, para cruzar a linha dos princípios e dos valores que um dia ele começou a carregar a partir da fé dele. E aí, quando o livro vem, ele vem muito de encontro também com esse momento das pessoas, que é esse momento de, eu quero ter uma vida confortável. Por quê? Porque é fruto do trabalho. Os meninos estavam falando, existem aquelas pessoas que fazem um voto de pobreza, mas elas fizeram um voto de pobreza, né? Aquilo foi uma opção delas. Para as outras coisas, a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro, inclusive, para sustentar uma missão. A gente precisa do dinheiro para sustentar um projeto. Então, meninos, aproveitando vocês aqui, eu queria, na verdade, perguntar para vocês, né, como jovens que são, e enfrentando, inclusive, esses desafios a gente quer viver o momento, quer viver o presente e tudo. Como que vocês lidam com isso no dia a dia, né, ainda tendo um desafio maior, que é ainda, às vezes, levar umas pedradas ali de falar, essa roupa não é bonita demais, não, esse boné não é muito bacana, como se vocês também, né, não pudessem ser bonitos ou não pudessem se vestir bem. Então, como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Nossa Senhora. Então, eu acho que no início, né? Porque assim, a gente teve aquela fase, sabe aquela fase quando você se converte, aí você começa a andar só com blusa de santo, um monte de terço no pescoço. Exatamente, uma calça jeans de 10 anos. 10 anos. 10 anos, aí você coloca aquele sapatinho social, entendeu?
E a gente andava desse jeito, assim, no meio dos jovens, né? A gente teve essa fase, né? Assim. Aí depois a gente começou a cuidar um pouco da nossa imagem, né? Então a gente, né? Então, enfim, né? Mudamos um pouco o estilo, né? Mas no início a gente sofreu muito com isso, né? Porque uma das coisas que começaram a falar com a gente que a gente estava vaidoso demais, né? E tudo era questão de um autocuidado, né? A Adriana estava falando uma coisa muito incrível, né? Que essa questão da autoestima ela está interligada, né, com a questão do dinheiro, porque, por exemplo, para você cortar um cabelo você precisa de grana, né? Eu tava falando com o Ramon, saudade da época que eu cortava o cabelo com R$10. Hoje em dia você não corta o cabelo com R$50, né? Então, assim, cara, é complicado, né? Então, no início foi muito difícil, né? Mas hoje a gente tenta lidar um pouco melhor com isso. Mas é tão legal ver que eu lembro que a gente participava de um movimento lá em Minas. Que aí, assim, os jovens, todo mundo se vestia. Assim, acho que a galera, os jovens não se cuidavam tanto, né? Os jovens que participavam daquele movimento. Também por medo também. Por medo também, né? Por achar que era vaidade demais, né? Aí chegou um momento assim que eu e Ramon, a gente começou a usar umas roupas diferentes, né? Umas calças um pouco mais largas, descoladas, um sapato um pouco mais diferente. Na moda, Na assim. moda. Aí passou um tempinho, os jovens começou a usar esse tipo de roupa também, né? Então você chega lá, hoje em dia compra tudo estilosinho, se vestindo bem e tal. Cara, isso é muito interessante também, porque querendo ou não, chama a atenção de outras pessoas para se aproximar um pouco mais de Jesus, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas nossa, ser de Deus é ruim, porque vocês se vestem mal, vocês não podem ter um cabelo diferente. Gente, hoje meu cabelo tá preto, mas há 2 semanas atrás ele tava loiro. Cara, você me fez lembrar um trecho aqui do prefácio escrito pelo Frei André. Desculpa te interromper, mas é só porque está muito alinhado com isso que você falou. Frei André fala o seguinte, ele cita uma pregação de Santo Tomás de Aquino. E aí ele fala, ali Tomás comentou o texto bíblico de Lucas. E aí ele vai citar um pedacinho, mas vai falar, e o menino Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. E fala, ao longo de todo esse sermão universitário, uma ideia era muito importante para o doutor Angélico. O Senhor, como toda pessoa saudável, cresceu de modo uniforme, proporcional e harmoniosa. Não cresceu espiritualmente e deixou seu físico atrofiar, nem vice-versa. O menino cresceu em todas as dimensões de sua vida humana. Então, é muito legal porque daqui o Frei André vai trazer, com toda a sua sabedoria, né, outros, vai, a partir desse sermão, desenrolar o contexto do cuidado da gente com a vida humana na sua plenitude, né? E não cuidar apenas de um lado e deixar os outros, né? Nós somos vários pezinhos que se encontram ali, vários pilares que se encontram para manter a gente firme. Então, quando vocês trouxeram isso, e falando, inclusive, de ir à academia, de se vestir um pouco com mais cuidado, porque é importante dizer, né, gente? Se vestir bem não significa que você está comprando exatamente coisas caras, mas que, na verdade, você está entendendo que você pode sim cuidar de você, do seu templo, né? Tem alguns padres que reforçam muito isso, né? O nosso corpo é um templo do Espírito. Então, que legal ouvir essa mentalidade de vocês dois, porque, como eu falei para a Adriele, com a comunidade dela, vocês estão, ao longo do tempo, formando a sua comunidade, né? E esses jovens olham para vocês e se espelham. Então, assim, parabéns pela postura, né? Muito, muito, muito obrigado por tirar esse tempo para estar aqui com a gente hoje. E queria pedir que vocês deixassem aí uma mensagem, um incentivo, uma provocação para a turma também. Que legal. Cara, a gente quer agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Pode ter certeza que a gente está aprendendo bastante. Quero adquirir esse livro o mais rápido possível, né? E, cara, igual eu estava conversando muito com o Ramon, né? É possível a gente ser um médico muito bem sucedido e ser um cristão católico, né? A gente ser um advogado muito bem sucedido e ser um cristão católico, né? Como a Adriana estava dizendo, a gente só não pode se tornar colocar o dinheiro como Deus na nossa vida, né? Colocar o dinheiro como centro, mas ele é necessário, né? Então, que você que está aqui nessa live, né, que você possa se sentir de fato mesmo instigado a adquirir esse livro, a você controlar a tua vida financeira, a você pensar alto mesmo, de você conquistar, né, os seus objetivos. Né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com música, o meu maior desejo assim era ganhar um dinheiro porque eu queria cuidar da minha família, sabe?
E isso é muito legal, né? E é isso, né, Ramon? Exatamente assim. E esse tema, ele é muito importante. E assim, o dinheiro em si é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode mudar a gente para o bem, também pode mudar para o mal, né? Então, assim, é muito legal e preciso trazer esse tema para a gente poder compreender e ter a noção de como eu vou administrar o meu dinheiro daqui para frente, como que eu vou seguir nessa caminhada sem desviar o meu olhar para aquilo que não convém. Exatamente. Eu acho interessante também que esse livro, ele não vai ajudar não só aquela pessoa que tem um descontrole com o seu dinheiro ou não consegue, enfim. Eu acho que vai ajudar também aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas utiliza de uma forma errada, Excelente. entendeu? De uma forma anticristã. Não, É isso. muito bom e muito bom essa provocação final aí. Inclusive aquelas pessoas que às vezes acham assim, já estou com a vida financeira ganha, né, realizada, eu não tenho nada para melhorar. Talvez você tenha justamente as outras dimensões que também são trabalhadas no livro, né, e às vezes você trabalhou muito um lado, mas acabou deixando o outro de lado. Então, assim, obrigado por essa provocação, porque eu imagino que alguém que está acompanhando, talvez nesse momento tenha entendido. Bom, né, realmente, talvez isso aqui foi para mim, né? Então, assim, gente, Ramon, Rafael, muito obrigado. Espero encontrá-los em breve e fiquem com Deus. Tenho certeza que logo, logo a gente está junto de novo. Abração. Amém. Deus Deus abençoe a quiser. todos. Deus abençoe a Maria. Ó, Um Amém, abraço, gente. gente. Obrigado mais uma Obrigado. vez, viu? Deus, olha, antes deles saírem aqui da tela, eu preciso deixar um recado, porque eu estou recebendo um monte de mensagem aqui na interrogação, e se eu não der essa mensagem aqui, acho que a pessoa me mata depois. Ó, a Joyce, lá de Rio Piracicaba, Minas Gerais, que é a mãe da Ana Clara Rezende, mandou um abraço para vocês, tá bom? Beijo, olha, estamos com saudade. Um abraço, Viu, irmão. Deus abençoe o ministério de vocês, a vida de vocês, tá bom? Amém. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom, né? Olha, Demais, hein, pessoal, Diego? vocês estão aqui ao vivo conosco. Nós estamos no lançamento do novo livro da editora Ave Maria, escrito pelo Matheus Machado. É o livro Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos. E o subtítulo é Transforme Sua Vida Financeira, tendo a Bíblia como guia. Você está tendo uma noite aqui de uma formação mesmo, né? Sobre finanças cristãs com o Matheus Machado, que vai valer muito para a sua vida. Matheus, a gente tem mais uma convidada, né? Isso. É isso. A pessoa muito especial, é uma amiga, é uma cantora, é uma produtora, é uma missionária, é uma das pessoas mais criativas, inclusive, que eu conheço, Diegão, e foi fundamental para essa obra acontecer, porque lá atrás, né, foi através dela e de um projeto em que ela também estava muito envolvida, que eu realmente abracei esse projeto de falar de finanças para cristãos, para católicos, da forma que eu falo. Então, ela não está aqui convidada por acaso, né? Eu fico muito feliz de ter ela aqui hoje com a gente. Pode chamar aí. Bem-vindo, então, Lucimari Nascimento. Vou colocar lá na tela. Vai ser muito bacana ouvir o testemunho dela, viu? Vai ser aquela experiência na prática, viu, pessoal? Oi, Lucimari, boa noite. Boa noite! Tá me ouvindo bem? Ei, Lu, boa noite. Tô te ouvindo bem, sim. Ai, que Super bom. bem. Tá nos ouvindo bem? Perfeito. Gente, faz tanto tempo que eu não participo de live que eu nem sabia mais onde mexia nos trem aqui. Novo Faz esse tempo que não Instagram. aparece por aqui, né? Tipo, boa noite. Prazer participar dessa live. Vocês estão me ouvindo bem? Agora estou te ouvindo. Eu até não sabia se a internet tinha ficado ruim aqui ou aí. Eu acho que eu abri. Talvez seja Eu em tô no tudo, porque estúdio, às vezes o Instagram faz isso, né, gente? Pronto. Tá bom. Eu estou escutando vocês perfeitamente. Então, Eu ótimo. também estou escutando ouvindo... perfeitamente, o sinal tá Isso. cheio aqui. Ouvindo, eu também tô ouvindo. Eu estava mais era com a imagem, mas acho que agora
vai normalizando. E peço paciência para quem está aí acompanhando, gente, com o Instagram, às vezes, quando você começa a fazer uma live, né, que vai trazendo outras pessoas, tem hora que dá essa falha mesmo. Às vezes nem é questão de internet, é a própria estrutura do Instagram. É muito louco isso, não me pergunte por que eu não entendo nada de tecnologia nesse sentido, mas acontece. Ô Lu, obrigado por estar aqui, tá? Muito feliz de ver você aqui com a gente. Assim como a Adriele que passou por aqui, né, você, eu sei que é uma pessoa que há muito tempo inspira muita gente, e especialmente muitas mulheres. Eu acho que isso é algo que vai acontecendo naturalmente, e vai se tornando parte também da missão. Você é produtora, você é criadora de conteúdo, você é uma pessoa que está sempre trazendo novidade para a Igreja Católica, para o universo cristão, eu posso dizer de uma maneira geral, e, né, muito através de você também que essa novidade lá atrás, com o curso, ela começou a acontecer. E eu me lembro muito bem da gente conversando em alguns momentos e você compartilhando, né, o fato de como você também começou a se encontrar na vida financeira e como foi, eu posso até dizer a palavra, desafiador, como foi desafiador você quebrar crenças e quebrar, né, algumas percepções que você tinha sobre o dinheiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi esse processo de uma cristã católica como você, que cresceu numa família, né, com muitos valores e princípios, teve para conseguir, né, reverter esse tipo de pensamento. Primeiro, assim, eu acho que a questão do dinheiro, do desejar ter coisas, sempre foi algo que eu cresci como fosse algo negativo. Você desejar ter sempre foi algo negativo. Então, eu sempre trabalhei para mim das coisas aconteciam naturalmente e deixa a vida me levar, porque eu acreditava que Deus ia prover. Não que Deus não provenha, mas o que compete a mim. Então, quando eu comecei a entender que desejar ter uma boa casa, ter a sua casa própria, não é qualidade de vida, porque Deus veio para que todos tenham vida e vida plena e abundância. Ou seja, ter a casa própria não era o sentido da minha existência, mas você ter paz, porque quem está aqui ao vivo, saber que você tem uma casa própria, um chãozinho seu, e você não vai ter que se preocupar, isso dá paz. Isso é paz. Então eu comecei a perceber que eu desejar ter essas coisas, primeiro, não era errado. Porém, eu não era uma pessoa organizada para ter essas coisas. Porque da mesma forma que entrava, era da mesma forma que saía. Então, desculpa, eu só esqueci o nome do Matheus e o... Desculpa. Diego, perdão, Diego. Diego, da mesma forma que entrava, era da mesma forma que saía. Então, eu era aquela pessoa que, tipo assim, se amanhã eu tivesse qualquer problema de saúde, eu não tinha, tipo assim, 10 conto na conta bancária. E não porque eu não tinha ganhado. Porque como eu não tinha ambição, eu não tinha o desejo de acúmulo. E aí, outra coisa. A gente confunde em acumular em ter uma reserva. Que eu aprendi muito com o Matheus. Lucimar, tem que ter uma reserva. Lucimar, tem que ter uma reserva. E na minha cabeça, parece besta, gente. Mas eu falava assim, tipo, eu não tenho que ficar acumulando. E na verdade não é acumular. Gente, acumular é quem tem bilhões. Sabe? Tipo assim, uma pessoa que não tem pelo menos 6 meses do seu salário para qualquer dificuldade, quando tem uma dificuldade, não consegue às vezes nem pagar o caixão do pai. Quando tem uma dificuldade, não consegue às vezes comprar um remédio mais caro. Quando tem uma dificuldade, eles não conseguem ajudar um parente. Então, o se organizar é para ter paz de espírito. Porque eu não sei vocês. Eu, quando tenho falta de dinheiro, tiro a minha paz. Por quê? Porque você vai ter, às vezes, é o cartão de crédito, é o aluguel. Então, convivendo com o Matheus, ele me fez entender que organizar a minha vida era também uma plenitude espiritual. Porque muitas vezes, eu posso dizer até hoje, as coisas que mais me tiram paz são questões familiares, que eu acho que é de todo mundo, né? E questões financeiras. Então, os problemas que muitas vezes eu tenho com a minha irmã me tiram a minha paz e as minhas questões financeiras. Então, quando eu entendi que era muito mais do que dinheiro, mas era administrar os recursos que Deus coloca na minha mão, eu comecei a ter uma outra perspectiva, um outro olhar. E eu vou dizer, gente, eu comprei meu apartamento e meu carro. A pessoa que não tinha... Lu,
A pessoa que não É, tinha... não, pode falar, perdão. A pessoa que não tinha 15 mil reais, que torrava tudo, de repente eu virei uma chave, hoje eu tenho 6 meses de segurança, eu tenho o meu apartamento, tenho o meu carro, que eu comprei à vista. Olha a pessoa que parcelava tudo, comprei à vista meu carro, comprei à vista meu apartamento. E claro, hoje eu tenho uma reserva que eu estou tentando organizar para minha reforma, porque eu acabei de comprar. Mas eu entendi que, sabe, eu preciso ter paz. E muitas vezes não é só oração para a gente ter paz, é organização. Oração, mas também organização. Então, administrar os recursos é ter os seus recursos organizados, de uma forma que você sempre junta um cadinho para quando vir a adversidade, você não ser pego de surpresa. Lu, bacana demais te ouvir falar isso, até porque você é um testemunho real, né, de uma pessoa que foi criada dentro dos princípios e dos valores cristãos, então que ouvia todo dia, né, de alguma forma, fosse de um amigo, de um parente, aqueles comentários do tipo, não fica preocupada com dinheiro, não, que dinheiro é só coisa para gente ruim, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. E aí, como qualquer um de nós, a gente cresce com aquilo na cabeça e a gente não percebe. Mas isso é um grande motivador e para realmente nos travar, para realmente nos fazer ter essa questão assim do não, eu vou viver o hoje, eu não sei o amanhã a Deus pertence, como se, né, o amanhã não fosse acontecer, como se o amanhã não fosse chegar. Então, primeiro eu quero te parabenizar por essa virada de chave, né, por essa mudança de postura que você teve, porque é um processo mesmo, né? É ao longo da jornada que a gente vai se transformando. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de ver as coisas que você tem conquistado de forma justa, né? Mantendo os seus princípios e valores e, principalmente, né, trabalhando isso de forma alegre, de forma feliz, porque isso é uma coisa que é legal para as pessoas pensarem e entenderem. Quando a gente começa a ter essa previdência, esse cuidado, não é que a gente deixa de viver coisas na vida, não. A gente vai viver alegrias. Aqui a gente vai entender que algumas coisinhas eu vou esperar um pouquinho mais para elas acontecerem, ou eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado, e outras coisas, às vezes, eu vou renunciar por agora. Lá na frente, elas virão, mas elas virão muito melhores, elas virão muito maiores. Isso é muito Então, Lu, bacana, te Matheus, que está agradecer. falando. Uma coisa importante, porque você falou assim, muitas vezes a gente acha que economizar é a gente também se abdicar, renunciar de todas as coisas, e não é isso. Hoje eu estava conversando com meu namorado, vou contar. Ele falou assim, não, mas é porque eu te falei isso, não sei o que lá, mas aí você tem que cortar isso, cortar aquilo. Por exemplo, ok, eu vou deixar de andar de Uber, vou pegar um ônibus para economizar, mas não quer dizer que eu nunca mais vou poder comprar um sapato. Eu sou mulher, gente, eu preciso de um sapato. Eu preciso de um vestido novo, mas eu vou comprar o quê? Vou comprar vou comprar na liquidação, vou comprar quando tiver com desconto, mas também, porque senão, gente, se você corta tudo, daqui a pouco você fica depressivo. Então tem que ter um equilíbrio, É, porque senão, é isso é, mesmo. porque senão você fala assim, poxa, agora não vou poder mais viajar, não vou poder mais ir num restaurante, não vou poder mais comprar nada. Aí você aí vai gastar dinheiro com remédio psiquiátrico. Então, tem que ter um equilíbrio. Claro que se antes eu gastava 80%, eu tenho que gastar 40%, mas não quer dizer que você não vai poder viajar, não quer dizer que você não possa sair para passear. Eu preciso da reserva. Duas coisas, eu preciso gastar coisas que têm É, juros. é. O que for com juros eu compro à vista, enfim. Não, mas é isso mesmo, Lu. Eu concordo com você. Eu falo assim, o grande objetivo do livro é conscientizar as pessoas da importância, principalmente, do equilíbrio, né? Dessa vida equilibrada entre o lazer, entre o fazer, entre o planejar. Então, a gente tem algumas áreas que a gente vai aos poucos cuidando e assim, seu testemunho eu gosto também porque você é sempre muito transparente, muito franca para falar para as pessoas, porque é isso, né? Não é que você vai deixar de comprar uma roupa nova, não é que você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta. É, na verdade, fazer isso com mais consciência, é pesquisar um pouco mais, é olhar um pouco mais. Então, Lu, muito, muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu vou pedir aí para você, né, deixar uma mensagem final para a turma.
da oração eucarística da Igreja Católica, diz assim: dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Então, ter prosperidade financeira, ter prosperidade nos relacionamentos, ter prosperidade na família, Deus quer. E prosperidade completa fala da prosperidade financeira, porque é completa em todas as áreas da nossa vida. Então, se você não é próspero na sua vida financeira, não tem nada a ver com o evangélico, não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Então, ter prosperidade também na sua vida financeira é um desejo de Deus. Só que Deus, ele abençoa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu posso dizer por mim mesma, é fácil? Não é. É uma mudança de hábitos. Mas se você colocar para Deus, no seu íntimo do seu coração, Deus, me ajuda, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te inspirar, Ele vai dizer, opa, tá caro esse Uber, vai de ônibus, vai de não sei o que lá. Ah, não, essa roupa tá demais. Ah, não, será que é para viajar agora? Pede o Espírito Santo direcionamento, pede para Deus te ajudar a administrar. Porque eu tenho certeza, Deus quer que você tenha uma segurança, Deus quer que você consiga comprar o seu remédio, Deus quer que você coma melhor, Deus quer que você consiga fazer uma dieta, em vez de tomar refrigerante natural, isso é caro. Você tem que ter o condição. Gente, dieta é caro. E se você não tem o mínimo condição, você acaba não conquistando. E o que acontece? O Brasil é um país de muita desigualdade social. E muitas vezes a gente acha que o básico é ostentação. Não, o básico é você ter uma boa casa para viver, você ter um transporte para se movimentar, você ter um convênio de saúde, você comer bem. Então, Deus quer isso para você. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Ter prosperidade não é ruim. Deus quer isso para todos nós. Amém, Lu. Obrigado demais. Deus te abençoe muito por esse Amém. momento. A gente sempre se encontra, então logo, logo estamos juntos. Uma ótima noite para você. Fica com Deus, É um tá? prazer. Obrigadão. Beijo. Tchau. Obrigado, Luciane. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Diego. Amém. Que maravilha, Matheus. Olha só, hein? Olha, e parece que não, a gente já está mais de uma hora conversando aqui, viu? Rapaz, ó, eu quero muito primeiro agradecer a Deus mesmo por essa noite, porque, poxa, realmente é uma coisa que a gente, que às vezes eu sonhava, mas assim, até se tornar realidade, parece que certas coisas vão ficar no sonho mesmo. Então, é a realização de um sonho, tá lançando esse livro, né? Principalmente lançar esse livro como editora, como a Ave Maria, é uma honra, é um orgulho para mim. Então, quero muito agradecer quem ficou com a gente aqui essa noite toda, quem nos acompanhou, né? Agradecer muito também aos convidados que passaram por aqui, a Adriele, ao Ramon e Rafael, a Lucimari, a você, Diego, né? Agradecer ao Frei André, que revisou, fez o prefácio. Mais uma vez, agradecer toda a equipe da Ave Maria e, né, dizer que esse livro, ele é um livro feito, escrito, pensando em ser um livro fácil para as pessoas, ser um livro fácil de ler, ser um livro fácil de percorrê-lo. Ele é feito para ser um livro didático mesmo. Então, espero que as pessoas, né, que tiverem acesso a esse livro façam um bom uso, formem comunidades, aí, formem grupos de estudo sobre o livro, porque isso é uma grande oportunidade de você também prosperar, né, junto com aqueles que você admira, com aqueles que você gosta. Então, muito, muito obrigado, Diegão. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Espero que o interfone está tocando, espero que não esteja atrapalhando aí. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, que está meio mais ou menos, mas fica aqui o meu convite para todo mundo conhecer o livro, como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Muito obrigado. E também, quero dizer, né, graças a todos os irmãos que estão aqui conosco. Eu vi aqui alguns irmãos de língua hispânica que chegaram a mandar umas mensagens no começo, que estavam por aqui. Então, espero que pronto uma versão em espanhol, assim se queda mais simples para que possam também ter tuyo. Então, muito obrigado a todo mundo, né, a quem está aqui e principalmente, né, a Deus por hoje. Sempre, gratidão a Deus sempre. Matheus, antes de encerrar de fato, pessoal, tem um recado muito importante para todo mundo, tá bom? Olha, para adquirir o livro Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos, é muito simples, tá bom? No site da Editora Ave Maria,
avemaria.com.br, você pode adquirir. Inclusive, tem promoção no site da Editora Ave Maria. Nesse esquenta do mês da Bíblia, já em setembro, você pode adquirir o livro com 30% de desconto, pessoal. O preço original dele é R$ 36,90. Com os 30%, ele fica R$ 25,83. Então aproveita, acessa o site da Ave Maria e garante essa promoção, esse descontaço, tá bom? Mas também você pode adquirir uma loja, uma livraria perto da sua cidade. Se não tiver, faz igual eu disse na metade da live, né? Fala para o lojista, né, o responsável pela loja, entrar em contato aqui com a Editora Ave Maria e a gente abastece a loja, tá bom? Não pode ficar sem o livro. Tem mais 2 convites também especiais para trazer para vocês. O primeiro, falando sobre a agenda do Matheus, né? O Matheus comentou também no início da live. Ele, no próximo dia 2, sábado agora, às 2h30 da tarde, ele estará no stand da Editora Ave Maria, fotografando o livro. A gente vai fazer um lançamento especial lá na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Sábado, às 2h30 da tarde. Acompanhe as redes sociais da editora e do Matheus para saber mais informações, tá bom? E lá no dia 21 de setembro, que é uma quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente vai fazer também um lançamento com sessão de autógrafos lá na leitura do Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Aí tá em casa, né, Matheus? Aí fica fácil, hein? Então, todo mundo convidado também. A gente vai divulgar nas redes sociais. 21 de setembro, quinta-feira, às 7h30 da noite, na leitura do Pátio Savassi. E um último convite aqui é para que, se você se interessou sobre esse tema, né, do livro que o Matheus escreveu, Como Administrar os Recursos que Deus coloca em suas mãos. Você que é padre, você que é coordenador de alguma pastoral, principalmente a pastoral do dízimo, né, que esse livro também converge, né, fala muito sobre o pastoral do dízimo. Se você quiser o Matheus aí na sua paróquia, né, no seu grupo, na sua comunidade, entre em contato com o Matheus, no Instagram dele mesmo, né, que está aqui na tela, Matheus, @Matheus com TH Finanças, @Matheus com TH Finanças. E aí convide o Matheus para ir palestrar, para falar sobre finanças cristãs na sua paróquia, tá bom? Matheus, irmão, mais uma vez, em nome dos missionários claretianos, da Editora Ave Maria, essa editora pioneira em publicações religiosas, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa e rogo a Deus que a sua obra e outras que possam vir sejam muito frutuosas e façam a diferença na vida de nós cristãos, viu? Muito obrigado por tudo, irmão. Amém, Diegão. Muito obrigado você, obrigado mais uma vez, Ave Maria. Fico aqui à disposição, né, das pessoas que quiserem conhecer mais do livro, que quiserem me levar para eventos, para palestras. Estou à disposição, é só me chamar. Né? O pessoal mesmo de Ribeirão, aí, Padre Kleber, Padre Carlos, podem me levar aí para Ribeirão Preto. E todo mundo que também quiser entender como é possível a gente administrar bem os recursos que Deus coloca nas mãos da gente, façam a leitura do livro, vocês vão entender que a gente tem muita oportunidade na vida e às vezes a gente está deixando elas passarem. Muito obrigado, Diegão. Boa noite para você. Gratidão a todo mundo que esteve aqui conosco. Fiquem com Deus. E quem estiver no Rio de Janeiro, nos encontramos dia 2 de setembro na Bienal, BH, dia 21 de setembro, na leitura do Pátio Savassi, às 7h30 da noite. E aí a gente senta e come um pãozinho de queijo, né, Diego? Porque mineiro é assim. Daqui 10 segundos, 15, essa live vai ficar salva. Então, reveja e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Um abraço, Deus abençoe. Valeu, pessoal. Amém. Valeu. Tchau, tchau.